Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. O reencontro com a lã e o barro é aquele que se estabelece numa das salas da Quinta da Cruz, em Viseu, onde está a exposição temporária da autoria de Samira Jamuchi, que veio da Noruega. Esta que é uma exposição, um reencontro aberto há poucos dias e já percorremos esta sala quase toda. Falta ainda falarmos de 2 obras que estão à nossa frente, que, embora independentes, quase que poderiam ser obras irmãs, não é, Teresa? Sim, quase que parece um díptico, Beatriz. Estas 2 obras têm o mesmo título, Alif. Alif como a letra primordial do alfabeto. Alif como a primeira letra e a primeira palavra num discurso, numa linguagem. No caso da Samira, uma linguagem que não é por palavras, mas é pelo físico, pelo feltro, pelo barro. E nestas 2 obras são de grandes dimensões. Temos uma com cerca de 3 metros por 1 metro e a outra terá talvez 3 metros por 1,10 m. E nestas 2 obras, uma delas com fundo negro e a outra com fundo branco e cinza. Tem as 2 uma grande vertical. A primeira, em fundo negro, é uma grande vertical branca, difuso, é um branco difuso, um branco de lã, o branco da lã que não é bem branco, difuso, que vem de um fundo negro que depois vai desaparecer num fundo cinza. A outra peça, a linha vertical é negra sobre um fundo branco e desaparece depois num fundo cinza, um cinza antracite. E estas 2 obras são obras muito bonitas, tem que se ver ao longe, porque são tão grandes, tem que se ver ao longe. Dão-nos precisamente esse diálogo entre a vertical e a horizontal, um diálogo de profundidade, um diálogo de tempo e de espaço. Nas outras obras que dialogam muito bem com estas 2, vemos o desenvolvimento desse discurso do tempo e do espaço. Por exemplo, nas pequenas obras aqui, ao lado delas, ela fala das feridas das memórias passadas. São pequenas peças de feltro de barro com rupturas de memórias, onde encontramos na mesma a linha e o feltro, uma linha, neste caso vertical, sobre fundos brancos, uma linha vermelha sobre fundos brancos. E também, ao lado dos 2 alifes, 2 grandes alifes, temos 3 peças muito bonitas também, 3 peças que falam de cruzamentos, de rupturas, de feridas e de memórias. E neste conjunto de peças, a Samira fala sobretudo disso, das suas memórias, das memórias esquecidas, das memórias vividas, num discurso abstrato, num discurso de símbolos, de linhas e de tons, entre o branco, o negro e o cinzento. E nesta sala, onde já passámos por várias obras, em várias delas conseguimos ver o vermelho, não só ali numa faixa, numa grande faixa vermelha, na obra que revisitámos em episódios anteriores, aliás, mas também outras pequenas linhas vermelhas que estabelecem ligações, e sabemos também que esta é uma exposição com uma grande profundidade filosófica e de significados. O que é que estabelecem estas linhas vermelhas? Sim, Beatriz, o vermelho aqui aparece como um tingimento, porque a grande maioria dos tons que são utilizados são os tons naturais da lã ou do barro. O branco, o negro e o cinza, que foi a lã que ela utilizou. O vermelho aparece como um elemento quase artificial de tingimento. O vermelho aparece também como uma referência a um percurso, a um caminho.
se a Beatriz vir bem, as linhas vermelhas nas 3 peças que têm vermelho, as linhas vermelhas indicam sempre uma ruptura, uma ação, algo um pouco agressivo também, que tem a ver com talvez a maneira como ela vê a ação do homem sobre a terra. Este vermelho que tem muitos significados, muito simples. Nós normalmente dizemos que o vermelho é mais agressivo porque é uma cor mais viva, não é? É um vermelho muito simbólico em termos de agressividade, de guerra, de sangue. E no caso destas obras, o vermelho traz-nos essa ruptura, as feridas que podem acontecer num material natural que é a lã cinza e branca e negra. E é assim que fechamos esta visita à exposição temporária de Samira Jamuchi, o reencontro com Além e o Barro. Esta que é uma exposição que está numa das salas da Quinta da Cruz, em Viseu, e que abriu há poucos dias, que vai estar por cá ainda há alguns meses. E por aqui fica o episódio da Nossa Cultura, mas a exposição continua e pode ser visitada até setembro deste ano. Este é o ponto final na Nossa Cultura de hoje.